lançamento dos primeiros filmes de Harry Potter transformou Voldemort em um dos vilões mais icônicos dos filmes daquela época. Bom, ele era bem icônico, porém ao mesmo tempo isso acabou abrindo espaço para paródias e sátiras. E foi nesse cenário que o desenho As Terríveis Aventuras de Billy Mandy introduziu Lord Bumbum Molly. Esse nome propositalmente e absurdo ridicularizava o tom sombrio de Voldemort, mas a genialidade estava por trás da escolha das palavras. Em inglês, por exemplo, era Moldy Boot, que era bumbum bolorento, e na adaptação brasileira virou bumbum mole. Era até engraçado o jeito de falar, fácil de decorar e impossível de levar a sério. E assim, esse símbolo de terror de Harry Potter virou motivo de gargalhadas e risadas em Billy Mandy. Pegaram Voldemort e levaram ele ao extremo cômico. Bom, no desenho era até engraçado que sempre que alguém dizia Lord Bumbum Mole, coisas absurdas aconteciam, catástrofes, coisas bizarras, e o nome dele, Lord Bumbum Mole, em uma maneira bem fácil de explicar, trazia um humor bem criativo e até engraçado. Bom, mas a dublagem brasileira, ela merece um destaque à parte, porque como eu mencionei lá no início, o nome original era Moldy Boot, e na versão em inglês já é engraçado, porém os dubladores brasileiros conseguiram trazer essa piada ao máximo, e ao optar por Lord Bumbum Mole, os dubladores criaram sem querer um meme, ou melhor dizendo, uma expressão que dialogava diretamente com o humor brasileiro, e trazia esse deboche com a palavra Lord Bumbum Mole. Cara, era algo bem engraçado durante esses episódios. Bom, e essa adaptação, ela foi tão bem recebida, e muitos brasileiros com certeza nem sabem, né, o nome original em inglês, e para toda uma geração, o personagem existe apenas como Lord Bumbum Mole, e isso acaba mostrando a força enorme que a dublagem nacional, que a gente pode ver em vários desenhos e filmes, que é tão incrível que eles, além de reinventar isso, eles acabam criando algo único. Bom, e Billy Mandy, o desenho, podemos dizer que ele era meio que mestre em fazer uma comédia. O desenho zombava de filmes de terror, referência da cultura nerd, da ficção científica e até mesmo da televisão. Isso tudo de uma maneira direta e às vezes até oculta. E Lord Bumbum Mole, ele era um símbolo total dessa abordagem. Pegaram um vilão extremamente sério e transformá-lo em um completo idiota. E acabou que esse contraste no desenho refletiu as coisas comuns daquela época, onde os desenhos animados tinham esse lado de humor leve, um lado de humor real e bem interessante. Apenas uma comparação bem leve, nos anos 90 tinha um lado animado bem engraçado, que era os Simpsons, South Park, tinha outros desenhos daquela época. Porém a Cartoon Network em Billy Mandy, além de ter trazido um humor bem bizarro, tem alguns momentos que é genial, com certeza o principal impacto desse humor foi que ele marcou a infância de milhões de brasileiros e milhões de pessoas. Bom, mas apesar desse Lord Bumbum Mole sendo uma referência ao Voldemort, por mais que isso fosse uma piada, nem todo mundo levou essa piada na esportiva. Alguns fãs mais obcecados por Harry Potter, eles viram essa comédia, essa piada, como uma falta de respeito ao trabalho do criador de Harry Potter. Porém, apesar disso, a recepção foi bem mais positiva. A maioria dos fãs entendeu que aquilo ali é apenas uma simples comédia, uma homenagem debochada, é um típico de comédia que é comum de ver em Billy Mandy. E é interessante que o Lord Bumbum Mole, ele é um exemplo de que a sátira não só não diminuiu o original, pelo contrário, ela trouxe um lado de paródia bem incrível, bem legal, e eu acho até bizarro, na minha opinião, existir pessoas que simplesmente não gostavam de Billy Mandy só por causa dessa paródia. É bem bizarro isso. Bom, mas embora a presença desse Lord Bumbum Mole ela tenha sido bem pouca, ele conseguiu se tornar maior do que muitos personagens recorrentes. E isso tudo, se a gente olhar, mostrou que essa ideia simples, porém bem criativa, acabou marcando mais do que muitos personagens que tiveram muito mais participação no desenho. E também a piada do nome proibido, que trazia os desastres, coisas bizarras quando era pronunciado, foi tão intenso que com o passar do tempo virou meme, e esse meio que o nome Lord Bumbum Mole para a comunidade brasileira durante um certo momento virou um meme de nostalgia. Bom, mas agora trazendo pro lado do criador, o Maxwell Atoms, o criador, né, de Billy Mandy, ele sempre teve aquele lado de roteirista que a gente pode ver nos episódios, que trazia aquele lado grotesco, aquele lado bem cômico, transformar coisas macabras, por exemplo, a Dona Morte, né, em algo hilário, e isso é a marca registrada dele. E em Lord Bumbum
Mole, como eu mencionei, além dele ter zombado de Voldemort, ele também zombou, né, do tabu de nome proibido, e ele acabou transformando um personagem que é para um lado de terror em um lado comédico. E isso é típico dele, pegar uma coisa mais séria e transformar em uma comédia dentro de seus desenhos. E agora saindo um pouco do desenho Billy Mandy, cara, era tão incrível que a Cartoon Network naquela época, ela trazia um humor tão legal, tão nostálgico, nem sei explicar. Tinha, por exemplo, no Cão Coragem, cara, tinha muitas cenas engraçadas, um humor verdadeiro. Também as Trapalhadas de Flapjack, tinha momentos da cara icônica, e era muito interessante esse tipo de humor que o Billy Mandy tinha, essas críticas, cara, é muito da hora. Eu gosto muito desse desenho. Mesmo eu tendo assistido esse episódio bem anos depois, ainda assim, cara, é um humor muito legal, muito nostálgico, cara, é muito incrível. Mesmo tendo pessoas que não gostam do Lord Bumbum Mole, ainda assim, cara, não tira o fato que é um personagem cômico e bem engraçado. E com o decorrer do tempo, mais de 20 anos após a estreia do Lord Bumbum Mole, ele ainda continua sendo lembrado em páginas de nostalgia e vídeos que raramente ali aparece ele. E a importância dele vai além de uma simples piada. Ele também representa, como é que eu posso explicar, a ousadia ou enfrentamento de Billy Mandy em rir de paródias e trazer uma comédia. E esse meio de humor que ele desconstruiu um vilão sério e trouxe ele para se tornar o Lord Bumbum Mole, cara, é muito genial do criador. E mais do que essa piada de nome, ele com certeza fez parte da infância de muitas pessoas. E bom, nem sei como eu finalizo esse vídeo, mas com certeza esse personagem, alguém que vai assistir esse vídeo vai lembrar, vai ter algumas nostalgia, ou não, né, sei lá. Mas bom, basicamente esse foi o vídeo sobre Lord Bumbum Mole. Infelizmente não tem tanta coisa a aprofundar sobre o personagem, até porque ele teve poucas aparições comparado a outros personagens, mas ainda assim ele tem um marco incrível. Bom, então é isso, obrigado por ter assistido e tchau.